meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Comigo tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nosso caminho Corações em Elos, modelo 2. E no vídeo anterior, que foi no vídeo 4, eu parei com vocês na carreira 68. E agora nós vamos dar continuidade com a carreira 69. Então vamos lá. Muita chuva aqui hoje. Graças a Deus, bastante chuva. Chuva é sempre bem-vinda, né? Então vamos lá, pessoal, com a carreira 69. A carreira 69, eu tive aqui a diminuição, ó. Diminui 3 pontos de base. Então eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi aqui com 5 correntinhas e fiz o meu quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 2 quadradinhos, 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos e 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, fiz aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui o meu trabalhado do lado de cá. Depois dos 7 pontos altos, fiz um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado e aqui um quadradinho. Ó, como ficou o meu trabalhado. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui 4 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, 4 pontos altos e o meu trabalhado do lado de cá, que ficou assim: um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos, 4 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos aqui e 2 quadradinhos, 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. E depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos e concluí a carreira 69 com um quadradinho. Aqui no final também tive a diminuição de um quadradinho, tá, pessoal? Então, aqui no final, me restou um quadradinho. Então, concluí com 7 pontos altos, um quadradinho, com um quadradinho de sobra da carreira anterior. Essa foi a carreira 69 e agora nós vamos para a carreira 70. Na carreira 70, eu tive também uma diminuição. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, 7 pontos altos. 3 quadradinhos e mais 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, fiz aqui 7 pontos altos. E aqui o meu trabalhado do lado de cá. Fiz aqui. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado. E depois eu fiz aqui 3 quadradinhos. Observe que esses 3 quadradinhos, os 2 primeiros foram em cima do quadrado alongado, ó. Eu dividi ele ao meio e fiz 2 quadradinhos, totalizando 3. Então, ficou assim a minha pontuação, pessoal, ó. Tá? Depois daqui dos 3 quadradinhos, eu fiz aqui 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui e 4 pontos altos. Pra cá, o meu trabalhado do lado de cá. Depois dos 4 pontos altos, fiz uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da minha gaivota, fiz aqui 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 2 quadradinhos, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos e concluí minha carreira 70 com um quadradinho. E aqui no final também eu tive a diminuição, me restou um quadradinho aqui da carreira anterior. Então, esse foi o final da carreira 70 e agora nós vamos para a carreira 71.
Na carreira 71, eu também tive a diminuição de um quadradinho. Então, caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui o meu quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, tá, pessoal? 16. Depois dos 16 pontos altos, fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e um quadradinho, 7 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. Depois do meu quadrado, fiz aqui 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E depois dos 10 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos. Observem que esses 2 quadradinhos foi em cima do quadrado alongado, ó. Eu dividi o quadrado ao meio e fiz 2 quadradinhos. E depois dos 2 quadradinhos, fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado alongado. Para cá, eu tive um quadradinho, 7 pontos altos, um quadradinho e 4 pontos altos. 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. E depois dos meus 2 quadradinhos, eu repeti aqui 16 pontos altos e concluí a carreira 71 com um quadradinho. Aqui no final também tive a sobra de um quadradinho, então tive aqui também uma diminuição. Ok, pessoal? Essa foi a carreira 71 e agora nós vamos para a carreira 72. A carreira 72 eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos meus 7 quadradinhos, fiz aqui 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, fiz aqui 7 pontos altos. E o meu trabalhado ficou assim: um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Olha aí, pessoal, como ficou meu trabalhado. O primeiro quadrado alongado foi em cima da pontuação. Depois da minha gaivota aqui, eu fiz um quadradinho, 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho e mais 4 pontos altos. 3 quadradinhos aqui, 4 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho aqui, eu fiz o trabalhado do lado de cá. Fiquei com uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado alongado. Observe que o último quadrado alongado foi em cima da pontuação também. E depois do meu quadrado alongado, a mesma pontuação que eu fiz do lado de lá, ou seja, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos. E depois dos 4 pontos altos, eu concluí minha carreira 72 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 73. A carreira 73 eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui e um quadradinho. Observem aqui, ó, que 3 pontos altos dos 7
Dos 7 pontos que eu fiz aqui, os 3 últimos foram em cima do quadrado. E o quadradinho também, ó. Ok, pessoal? Para não ter dúvidas. Então, aqui 7 pontos altos, um quadradinho. E o meu trabalhado, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Essa gaivota, a última gaivota aqui, foi em cima da minha pontuação. Depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos aqui, fiz um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado alongado. Aqui, um quadradinho e 7 pontos altos. Observem aqui também, ó, um quadradinho e 3 pontos altos do 7 foi aqui dentro do quadrado alongado. Então, fiquei aqui, ó. Então, depois do quadrado alongado aqui, fiquei com um quadradinho, 7 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, fiz aqui também, da mesma coisa que eu fiz do lado de lá, 16 pontos altos. E concluí minha carreira 73. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, carreira 73. Concluí ela com 16 pontos altos e um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 74. A carreira 74, eu tive aqui um aumento de um quadradinho, ó. Fiz aqui um aumento, então ficou assim minha pontuação. Um quadradinho de aumento, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos e mais 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 3 quadradinhos e 7 pontos altos aqui. O meu trabalhado do lado de cá ficou assim, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da minha gaivota, eu fiz aqui 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, 4 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Observem que a primeira gaivota foi em cima da pontuação, pessoal. Então, ficou assim, ó. Depois da gaivota aqui, eu fiz 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, fiz aqui 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos novamente e concluí minha carreira 74 com um quadradinho de aumento. Então, eu tive um aumento no início e no final da carreira de um quadradinho. Então, terminei assim a minha pontuação da carreira 74. 7 pontos altos e um quadradinho de aumento. E agora a carreira 75. Na carreira 75, eu também tive um quadradinho de aumento, ó. Ficou assim a minha carreira. Um quadradinho de aumento, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, 7 pontos altos. Aqui é o meu trabalhado. Um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado, fiz aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 4 pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. Pra cá, 7 pontos altos, 4
quadradinhos, 4 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos e concluí minha carreira 75 com um quadradinho de aumento, tá, pessoal? Então, tive aumento no início e no final da carreira, ficando assim, 7 pontos altos e um quadradinho de aumento. Essa é a carreira 75 e agora nós vamos dar início à carreira 76. Na carreira 76, eu tive também um quadradinho de aumento. Então, ficou assim, pessoal. Um quadradinho de aumento, 7 pontos altos aqui, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos e 2 quadradinhos, 4 pontos altos aqui, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos. E aqui o meu trabalhado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da minha gaivota, eu fiz aqui 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos e mais 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3 quadradinhos. Observe que os 2 últimos quadradinhos foram em cima do quadrado alongado, ó. Então, fiquei aqui com 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, fiz aqui o meu trabalhado, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Pra cá, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho e mais 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos novamente, 2 quadradinhos, 7 pontos altos aqui e concluo minha carreira 76 com um quadradinho de aumento, tá? Então, fiquei com 7 pontos altos e um quadradinho de aumento. Não esqueçam o aumento, senão o trabalho não dá certo. E agora a carreira 77. A carreira 77, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos aqui, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 2 quadradinhos, 7 pontos altos, um quadradinho. E aqui o meu trabalhado, fiz um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado alongado. Aqui, pessoal, eu fiz 2 quadradinhos. Observe que os 2 quadradinhos foi em cima do quadrado alongado, ó. Então, depois dos 2 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 4 pontos altos. Aqui o meu trabalhado, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado alongado, fiz aqui um quadradinho, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos aqui, 3 quadradinhos, 4 pontos altos e 4 quadradinhos, 7 pontos altos e concluí minha carreira 77 com um quadradinho, aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, a carreira 78. A carreira 78 eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho.
Depois do meu quadradinho, fiz 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos, 3 quadradinhos e 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, eu fiz o meu trabalhado. Eu fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Observem que o primeiro quadrado ficou em cima da pontuação. Então, depois da minha gaivota, eu fiz um quadradinho, 4 pontos altos e 3 quadradinhos. 4 pontos altos aqui, um quadradinho, 4 pontos altos, 3 quadradinhos. 4 pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz o meu trabalhado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Aqui no final, o meu último quadrado foi em cima da pontuação. Depois do quadrado, fiz aqui 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos novamente, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos e mais 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, fiz aqui 7 pontos altos e concluí minha carreira 78 com um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 79. Então, vamos lá para a carreira 79. Na carreira 79, eu tive uma diminuição de um quadradinho. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. Depois do meu quadrado, eu fiz aqui 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho. Depois do meu quadradinho aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E aqui o meu trabalhado, de uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Observem que a primeira gaivota caiu em cima da pontuação. Ficou assim, ó. Então, depois da minha gaivota aqui, eu fiz um quadradinho, 16 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui e concluí a minha carreira 79 com um quadradinho. Aqui no final também a diminuição. Me restou aqui, ó, um quadradinho da carreira anterior. Então, concluí a carreira com 7 pontos altos e um quadradinho de sobra. E agora, pessoal, a carreira 80. A carreira 80, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e mais 2 quadradinhos. 4 pontos altos aqui, um quadradinho, 4 pontos altos, um quadradinho e mais 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, ó, 7 quadradinhos. E aqui o meu trabalhado, fiquei aqui com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Sendo que essa última gaivota aqui ficou em cima da pontuação. Então, ficou assim, ó, meu trabalhado.
Depois da minha gaivota, eu fiz aqui um quadradinho e 4 pontos altos. Pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, 4 pontos altos. Meu trabalhado do lado de cá ficou assim: uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. E do lado de cá, eu repeti a pontuação do lado de lá. Fiz aqui 7 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 pontos altos, um quadradinho. 4 pontos altos, um quadradinho. 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos e concluí minha carreira 80 com 2 quadradinhos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 81. A carreira 81 também não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas, fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho e 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos aqui, eu fiz 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui e um quadradinho. Aqui inicio o meu trabalhado. Fiz aqui uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Depois do meu quadrado, fiz aqui um quadradinho e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos e 4 pontos altos. E o meu trabalhado do lado de cá. Um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da minha gaivota, eu fiz aqui um quadradinho, 16 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui e terminei minha carreira 81 com um quadradinho aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 82. A carreira 82 eu tive um quadradinho de aumento. Aqui, ó, fiz aqui o meu quadradinho de aumento. Então, com esse quadradinho, eu fiquei com um quadradinho de aumento, 7 pontos altos e 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz aqui 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, fiz aqui 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos. Aqui no meu trabalhado, eu fiquei com um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado alongado aqui, eu fiz 3 quadradinhos. Observem que 2 quadradinhos foram em cima do quadrado alongado, ó. Então, fiquei aqui com 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos, 4 pontos altos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, 4 pontos altos. Meu trabalhado do lado de cá, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Depois do meu quadrado alongado, fiz aqui a mesma pontuação que eu fiz do lado de lá. 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos novamente, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos e concluí minha carreira 82 com um quadradinho de aumento. Então, tive um aumento de um quadradinho no início e no final da carreira. Então, terminei com 7 pontos altos e um quadradinho. Esse é o final da carreira 82 e agora nós vamos fazer a carreira 83. A carreira 83, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho.
Depois do meu quadradinho, fiz aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 quadradinhos, 7 pontos altos aqui, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos novamente, 7 pontos altos e 1 quadradinho. Observem aqui, pessoal, que eu fiz aqui 7 pontos altos e 1 quadradinho. 3 pontos altos eu fiz em cima do quadrado alongado e o quadradinho também, tá? Ficou assim. Então, depois dos 7 pontos altos e do quadradinho, eu fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado alongado. Depois, 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 4 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E 2 quadradinhos. Observem que esses 2 quadradinhos também foi em cima do quadrado alongado da carreira anterior, ó. Dividi ao meio e fiz 2 quadradinhos. Então, depois dos 10 pontos altos e dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado alongado. Depois do meu quadrado alongado, fiz aqui um quadradinho, 7 pontos altos. Aqui também, ó, um quadradinho em cima do quadrado alongado e 3 pontos altos também. Olha como ficou, mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Depois do quadradinho e dos 7 pontos altos, fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos aqui, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos meus 4 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos e concluí minha carreira 83 com um quadradinho, aqui no final também sem aumento e sem diminuição. Então, fiquei com 7 pontos altos e um quadradinho. E agora a carreira 84. A carreira 84 eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui o quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho e mais 4 pontos altos. 2 quadradinhos, 7 pontos altos aqui e 2 quadradinhos. 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Aqui eu fiz 7 pontos altos. E aqui o meu trabalhado. Ficou assim, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da minha gaivota, eu fiz aqui, ó, um quadradinho, 4 pontos altos, 3 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos, eu fiz um quadradinho, fiz mais 4 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, iniciei aqui o meu trabalhado do lado de cá. Fiz uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Pra cá. 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e 2 quadradinhos, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos aqui e terminei minha carreira 84 com um quadradinho, aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 85. A carreira 85 eu tive uma diminuição. Eu caminhei aqui, ó, por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos e 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos, 4 quadradinhos, 7 pontos altos.
Depois dos meus 7 pontos altos, eu dou início ao meu trabalhado do lado de cá. Fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado alongado e uma gaivota em cima da pontuação. Olha como ficou, pessoal. Depois da minha gaivota, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 4 pontos altos, e o meu trabalhado do lado de cá. Um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. Aqui, 7 pontos altos, 4 quadradinhos, 4 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos aqui, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos e concluí a minha carreira 85 com um quadradinho. Aqui no final tive a diminuição de um quadradinho, então me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, terminei com 7 pontos altos e um quadradinho. E agora a carreira 86. Na carreira 86, eu também tive a diminuição de um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos aqui novamente, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 7 pontos altos. E aqui o meu trabalhado. Uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da minha gaivota, eu fiz aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 4 pontos altos novamente. Um quadradinho. E aqui iniciei o meu trabalhado do lado de cá. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Observe que aqui depois do quadradinho eu iniciei o meu trabalhado, ó. Já iniciei com a gaivota em cima da pontuação. Então, ficou assim, pessoal. Depois da minha gaivota, eu fiz 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 2 quadradinhos, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 7 pontos altos e concluí a minha carreira 86 com um quadradinho. E observe que aqui no final também tive a diminuição, ó. Me sobrou aqui um quadradinho da carreira anterior. Às vezes eu falo rápido daqui pra cá, pessoal, porque é a mesma pontuação, ó, daqui pra cá, tá? Então, é só olhar daqui pra cá, né? Lógico que a gente começa aqui. Mas para fazer o lado de lá, é só seguir a pontuação daqui para trás, tá? É a mesma pontuação, por isso que às vezes eu falo um pouco rápido aqui. Que às vezes tem gente que faz um gráfico escrito, né? Então, não precisa ficar marcando tudo de novo, sendo que já está marcado aqui. É só seguir daqui para cá. E agora, nós vamos para a carreira 87. A carreira 87, eu tive também uma diminuição de um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, fiz 2 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, fiz aqui 4 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui e um quadradinho. E aqui é o meu trabalhado do lado de cá. Fiz um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. E depois do meu quadrado, fiz 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui, 4 pontos altos novamente e um quadradinho. Depois do quadradinho, fiz o meu trabalhado do outro lado. Fiz aqui um quadrado alongado, uma gaivota e um quadrado. E aqui um quadradinho.
Depois do quadradinho, 7 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos novamente, um quadradinho, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui 16 pontos altos e um quadradinho. E aqui no final também tive a diminuição, tá, pessoal? Tive no início e no final da carreira. Então, me restou aqui um quadradinho. Então, concluí a carreira 87 com 16 pontos altos, um quadradinho de sobra. Deixa eu ver, nosso trabalho, eu tô fazendo, eu não tô nem olhando, ele tá ficando bem grande já tá bem complicado de manter ele em cima da bancada aqui, ó. Que nem as pessoas falam, algumas pessoas me falam, coloca o trabalho em cima da mesa que fica mais fácil para você fazer a pontuação. Mas eu ainda não tenho aquele tripé, ainda não tenho, tá, pessoal? Aquele tripé que a gente grava por cima. Esse, ele fica aqui, ó, na minha frente. Então, não tem como eu colocar e pode ser que eu me distraia e não pegue toda a pontuação, tá? Então, por enquanto, tem que ser assim, até que eu me adapte direitinho. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. E no próximo vídeo, que é no vídeo 6, eu volto com vocês com a carreira 88. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.